Salve a todos, boa tarde. Boa tarde. Salve. Salve, povo, salve, Ian. E aí, tudo beleza? Tudo? E aí, som tá legal por aí, tudo certo? Tá tudo certo por aqui, por aí. Aqui tá tranquilo. Vou torcer para que a conexão não fique ruim, né? Para que a gente possa fazer uma live aí de boa, né? Porque às vezes dá aquelas quedas, né? Vocês dão uma travada, É, é horrível. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, né? Que estão entrando aí na live. Então, a galera que me acompanha, tem pessoal que acompanha também o Ian. Né? E eu convidei o Ian para a gente fazer esse bate-papo aí sobre a história da Igreja Bizantina, né? Já que a gente trabalha lá no canal a Saga Bizantina, então tem um conteúdo que faz parte aí, né, do nosso estudo. Então, ia ter muito a acrescentar aí com o conhecimento dele, né, sobre aí a Igreja Bizantina, a Igreja Ortodoxa, né? Então, a gente vai entrar aí em vários assuntos aí, vai ser bem interessante esse papo para vocês. Então, Ian, primeiramente, se você quiser se apresentar para o pessoal aí, para a galera saber um pouco sobre você, teu trabalho lá no teu perfil do cristianismo orientais, né? Cristianismo orientais. orientais, isso. Bem, eu sou o Ian, né? Eu sou aluno de teologia pela PUC São Paulo. Estou na graduação e eu sou cristão greco-melquita, que é uma igreja católica de rito oriental, especificamente bizantino, né? Que faz parte dentro do que a gente chama de igreja católica, que engloba também a igreja católica romana, e Legal. segue toda a tradição e teologia da igreja ortodoxa, né? Então, Ah, a questão do não só do Império Bizantino, como da tradição do cristianismo bizantino, é algo que faz parte da minha fé também. Não é algo só do estudo, né? ótimo. Eu sou a pessoa mais que adequada para tratar do assunto, né? Pois eu dei uma conferida lá no teu perfil, vi o conteúdo que você faz, inclusive vi uma live que você tinha feito há um tempo atrás, então eu só não posso deixar de fazer uma live aí com o Ian e a gente bater esse papo. Bom, então vamos lá começar aqui com alguns tópicos, né, que eu preparei aqui, já previamente mandei para ele, né? Claro que, como vocês sabem, eu não boto ninguém na fogueira, né? Nunca façam com os outros o que você não quer que façam com você, né? Então, é isso que a gente prepara aqui o pessoal. Bom, então, Ian, para começar o nosso assunto, né, vou falar sobre a fundação da Igreja Bizantina, né? Queria que você falasse um pouco a respeito disso aí, dessa introdução a respeito da Igreja Bizantina. Uma vez que a gente tinha o Império Romano, que era dividido, né, Império Romano do Ocidente e Sim. do Oriente, né? E então a gente tinha a Igreja, né, que era sediada em Roma. Então, quando Constantino ele fundou ali, vou só fazer um contexto aqui, o pessoal gosta de fazer essas coisas, né? O pessoal não cai Sim. de paraquedas na história. Então, quando o Império Romano ele vai ser, no caso, o Império do Oriente, né, com a fundação de Constantinopla, né, que era a cidade de Bizâncio, né, que era uma colônia grega ali no Bósforo, aí Constantino ele vai fazer essa divisão do Império, né, que depois vai ser definitivamente dividida ali com o Império Romano, com o Teodósio, né? Aí nós vamos ter ali o Ocidente e o Oriente, né? Então, há quem considere que o Império Bizantino comece a partir dessa divisão do Teodósio, quando ele, depois que ele faleceu, ele dividiu o Império entre os dois filhos para não dar confusão, né? O Honório fica lá no Ocidente, né? E o Arcádio ficou no Oriente. Enfim, o primeiro imperador Sim. bizantino, Arcádio, é lastimável. Há quem considere que tenha sido Constantino. Eu, particularmente, opinião minha, eu considero o Zenão I, né, que, por sinal, era um estrangeiro e que era o genro, né, do Leão I. Estava ali no momento que Roma caiu, então começa a contar com a queda de Roma em 476. Bom, tem quem Sim. discorde, mas faz parte da história que é o debate, né? Mas, enfim, fazendo essa consideração, né, já que o último imperador romano foi o Rômulo Augusto, né, que foi ali o considerado o último imperador, mas na verdade foi o Júlio Népolis, né, que ficou reinando lá de Split, né, lá na Uhum. Croácia, que inclusive foi tem o palácio do Diocleciano, né, que fica lá nessa cidade de Split, né. Enfim, então vamos ver. Nesse momento em que o Império Romano, na época do Constantino, a igreja ela era a mesma ainda. Então,
Antes, né, da igreja bizantina ser a igreja do império, ela era a igreja cristã de tradição cultural grega, né? E com essa virada constantiniana que a gente tem, né, os próprios ortodoxos consideram o início do Império Bizantino ali com a conversão e a virada de Constantino, né? Você vai ter esse cristianismo grego cada vez mais influenciando a política imperial, até pela construção da própria capital ser no Oriente, numa área de influência grega, e você vai ter esse incremento, né, das questões imperiais dentro da igreja. A gente não pode falar, a gente não tem como falar que nasceu ali, a gente tem como falar que o processo de formação e transformação dessa identidade cristã grega, pré-constantiniana, e depois que vai se converter na identidade cristã bizantina, o início do processo é ali. E cada vez mais. Então, quando o Teodósio ele publica o Édito de Tessalônica e ele declara que o cristianismo niceno é a religião oficial do Império Romano, e ele se coloca como uma figura também de liderança dentro da igreja, né? É ali que a gente pode rastrear essas mudanças mais paradigmáticas, né? E aí, quando o Império Romano Ocidental cai, né? Você fica com uma vacância de poder no Ocidente, nessa questão da... E a Igreja de Roma vai assumir o seu lugar, enquanto que no Império Romano Oriental, o imperador, junto com os patriarcas, né, ele vai continuar governando a Igreja e a Igreja sempre vai continuar prestando essa homenagem imperial. E aí a gente vai até o templo de Heráclio, né, o imperador Heráclio, que é quando o latim ele vai desaparecer, né, da cultura romana oriental, né? Então, o grego já era a língua oficial desse modelo de cristianismo que se desenvolveu ali, só que a influência é tanto, né, porque a população fala grego, a igreja é em grego, que o próprio império vai usar o grego agora como língua administrativa, né? Então, eu acho que é nesse processo que vai desde Constantino até o imperador Heráclio que a gente pode rastrear a origem de uma identidade bizantina, né? Certo. Então, no caso, a igreja bizantina, ela é originalmente grega. Então, isso remonta já do cristianismo primitivo, né? Isso na época lá do apóstolo Paulo, né? Quando ele faz as suas viagens, é o apóstolo dos gentis. Então, quando ele começa a pregar ali para os gregos, e você tem ali na época da igreja primitiva, é que você já vai ter esse início da igreja, seja isso? Sim, a igreja bizantina ela não fala que ela foi fundada por Constantino, né? Ela fala que foi fundada por Jesus e os apóstolos. Especificamente nesse modelo que penetrou na cultura grega, né? E ela vai se enraizar na cultura grega até hoje, né? Apesar de nós termos cristãos que seguem, né, uma tradição bizantina no mundo eslavo, no mundo romeno, no mundo georgiano, a influência cultural mais marcante é a grega. Certo, de fato. E tem essa questão qual seria essa diferença da igreja romana para a igreja bizantina, com relação aos dogmas das igrejas? Que teve um ponto que me chamou a atenção, que foi com relação à Santíssima Trindade. Existiu alguma diferença com relação com relação à interpretação da Santíssima Trindade? Sobre a questão da Trindade, né? Você tem dois desenvolvimentos da doutrina trinitária. No Ocidente, a Igreja de Roma ela tem raízes judaicas muito fortes, mais do que nas igrejas do Oriente. Sobretudo na grega, né, que teve uma rejeição também um pouco da cultura judaica. Então, o modelo que o Ocidente pensa a Trindade, ele parte da unidade de Deus para depois falar das três pessoas, mas ele sempre fala das três pessoas como um Deus só. A teologia grega, ela vai falar da Trindade ao contrário, ela vai partir especificamente de cada uma das três pessoas para depois chegar à conclusão da unidade de Deus. E isso vai desembocar, né, questões como a controvérsia filioque, né, que vai ser um dos fatores principais
do cisma, que é a diferença dogmática entre o entendimento da processão do Espírito Santo, né? Porque os ortodoxos falam que o Espírito Santo procede só do Pai, porque no credo niceno-constantinopolitano, que é como se fosse a confissão de fé oficial da Igreja, o credo grego ele fala que o Espírito Santo procede apenas do Pai, enquanto que no credo latino vai falar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque é essa diferença de ênfase. Enquanto que para os gregos é necessário que o Pai seja a única causa na Trindade, para os latinos a dupla causalidade, né, o Espírito Santo proceder do Pai e do Filho, é o que garante a unidade da Trindade e a igualdade de divindade dentro das três pessoas, né. Você tem outros dogmas que vão variando, né? Esse é o mais marcante porque ele foi a causa do cisma, mas você tem, desde o começo, você tem essa diferença cultural entre as duas igrejas, né? Que vai gerar todo o tom do desenvolvimento teológico. Então, o modelo de se governar a igreja vai mudar, o que é muito importante, porque enquanto a igreja de Roma ela ficou sozinha como igreja principal no Ocidente, depois da queda do Império Romano, e ela não tinha também nenhuma outro poder secular que limitasse os poderes do Papa e a reivindicação do Papa, então a Igreja Católica Romana ela vai se desenvolvendo num modelo unitário, né, e altamente centralizado, enquanto que a Igreja Bizantina ela tem, né, os patriarcados no Oriente, que mais ou menos garantem a sua igualdade de poder dentro da Igreja, mas o que faz com que haja esse desequilíbrio de poderes, né? Constantinopla ter muito mais poder do que todos os outros é porque Constantinopla está é a capital do império, né? Então o imperador vai fortalecer o bispo de Constantinopla a ponto de que ele seja mais poderoso do que os outros. Só que dentro da igreja ele teoricamente é igual a todos os outros, né? Ele seria o primeiro entre os iguais, que era o título que era dado a Roma antes do cisma, né? Aí agora fica com Constantinopla, né? Tem a questão também da Eucaristia, né? Que os bizantinos celebram a Eucaristia com um pão fermentado, enquanto que o Ocidente celebrava sem. Essa questão ela é importante porque ela gera duas ênfases de interpretação, enquanto que para o Ocidente a Eucaristia, né? Que é seria o sacrifício, né, a repetição do sacrifício de Cristo na cruz, e a sua ênfase é no sacrifício da cruz. No Oriente, a ênfase é na ressurreição. Por isso que o pão é fermentado. O fermento ele seria símbolo da ressurreição. Então, quando houver os debates entre gregos e latinos, vai haver essa questão, porque os gregos vão acusar os latinos de cultuarem a morte de Cristo e não a sua ressurreição, e de judaizarem, né? Porque o pão ázimo é da influência judaica, né? Enquanto que os gregos vão falar que o pão deve ser fermentado e vão chegar a alegar que a última ceia, né, que eles chamam de ceia mística, era com pão fermentado para simbolizar a ressurreição de Cristo, né? Então, outra diferença importante, que é a questão do celibato clerical, enquanto que na igreja do Ocidente, ela vai cada vez mais impondo como regra que os padres sejam sempre celibatários, a igreja dentro do Império Bizantino vai manter a tradição de que homens casados são ordenados como sacerdotes, né, como padres. Então você vai ter os padres que são casados. E isso muda por uma questão também de gestão, né, porque a ideia é que o sacerdote no Ocidente ele é um homem sagrado, ou seja, ele está diante do sacrifício. E por isso que ele deve ser celibatário, porque ele deve ser santo diante do sacrifício que ele vai celebrar, né? Enquanto que no Oriente a questão é que ele, enquanto casado, é que o casamento também é santo, mas que também a família é a unidade santa, porque ela representa a igreja, né? A igreja seria a comunhão das pessoas, então ela seria também uma família. Então existe essa diferença de ênfases também, que vai gerar debate também. Os dois lados vão se hostilizar, falar que o outro está errado. Então as principais diferenças seriam essas, né? Mas assim, até antes do cisma,
do Oriente, as duas igrejas viviam em comunhão, né? Apesar das suas diferenças de dogmas. Sim, essas diferenças, né, elas não eram notadas ou elas não eram tão marcantes, né, antes dos cismas, né? As duas igrejas começam a se defrontar, né, por volta do século, depois da controvérsia iconoclasta, né, que ficou, É, tem questões políticas sendo alimentadas, mas antes eles tinham uma comunhão que, se ela não era, como a gente pode dizer, ilusória de um ponto de vista dogmático, né, ela era uma comunhão que eles se toleravam, né, eles toleravam a diferença um do outro. certo. Eu vou entrar nessas questões aí de casamento e da iconoclastia também. Essa outra questão que foi, você falou do papel do Papa, né? Que o Papa ele era praticamente um chefe de Estado, né? No Ocidente. Sim, Os reis, os impérios, e tinha o Império Sacro-Romano, o Reino Franco, enfim, vamos ter ali todos aqueles reis, imperadores, eles estavam ali meio que abaixo do Papa. O Papa ele mandava em tudo, né? Os estados papais, sim. etc. Mas já no caso do Império Bizantino, o Patriarca de Constantinopla ele não tinha esse poder, né, que o Papa no Ocidente tinha, né? Sim, ele não tinha, até porque o imperador geralmente queria esse poder para ele também, né? Quando a gente fala que o patriarca de Constantinopla é o patriarca ecumênico, ecumênico é no sentido de que ele é o patriarca do império, porque em grego eles chamavam o império de oikumene, né? Então o imperador também, enquanto imperador, ele era imperador da cristandade, ele era como se fosse o representante da realeza de Cristo na Terra para todos os cristãos em todos os lugares do mundo. Então isso vai gerar um atrito com o Papa, né? Porque o Papa vai reclamar a jurisdição universal da Igreja como um todo. E os orientais, né, os ortodoxos, vão dizer que isso é uma traição às delimitações que os concílios fizeram, né? Porque cada patriarcado ele tinha uma área de influência. E o patriarca de Constantinopla era todo o império. E depois os territórios que as missões ortodoxas conseguiram entre os eslavos também era território do patriarca de Constantinopla, né? Esse era um ponto também que eu coloquei aqui nos tópicos, né, que seria com relação a essas outras sedes que tinham, que você mencionou, que algumas que eu me recordo aqui, que são de Jerusalém, Alexandria, Antioquia, que eram, assim, pelo menos que eu me recordo melhor. Então, essas, como é que a gente chamaria? Seriam patriarcados também, dioceses? Como é que a Sim, gente... seriam patriarcados também, né? Antioquia, Jerusalém e Alexandria seriam patriarcados porque são sés apostólicas, né? São comunidades cristãs que têm o seu bispo como um sucessor dos apóstolos diretamente, né? Então, essas três comunidades elas foram chamadas de, historicamente, patriarcados melquitas, que melquita significa os imperiais em aramaico, era um tipo de xingamento porque ali também haviam outros cristãos, né? Os cristãos sírio-ortodoxos, que não tem nada a ver com os cristãos ortodoxos bizantinos, eles chamavam, né, xingando aqueles que seguiam Bizâncio e o imperador de melquitas, né? Ah, são os imperiais, eles não são aqueles que têm a fé correta, eles são os que seguem o império. Então, dentro dessas três comunidades existia, sim, uma relevância muito grande, mas como eles seguem o império, e Constantinopla é a sede do império, e também a questão política, né, eles perderam força porque a expansão islâmica abocanhou esse território que vai da Síria, Palestina e Egito, então meio que eles não tinham proteção e não tinham apoio de nenhum Estado, né, porque por serem bizantinos, né, eles eram vistos pelos árabes como perigosos, porque se eles seguem a fé do império, eles podem ser espiões do império. Então eles eram considerados perigosos, então eles não tinham tanto poder. Então Constantinopla cada vez mais vai mandando e liderando essas igrejas também, né? Elas têm, claro, a sua jurisdição, elas têm a sua força dentro da igreja, porque são sés apostólicas, né?
são sedes fundadas pelos próprios apóstolos, mas elas têm menos força que Constantinopla, porque cada vez mais elas dependem de Constantinopla para sobreviver também, porque o Império enviava dinheiro para essas comunidades, porque desde a época de Constantino, quem bancava os bispos era o Império, né? Então essas comunidades que ficavam fora do Império, elas também eram bancadas por dinheiro imperial, pelas rotas de comércio que os bizantinos, os comerciantes bizantinos levavam também dinheiro para essas comunidades. Certo. Agora, outro ponto que você já mencionou aí por alto, né, que seria a iconoclastia bizantina. Né? Foi um momento assim muito tenso que aconteceu no Império Bizantino de cristão perseguindo cristão, né? Foi uma Sim. coisa, uma questão bastante polêmica, aconteceram guerras civis, enfim, foram vários eventos. Gostaria que você falasse um pouco sobre a iconoclastia, o pessoal aí que entrou na live agora. Então, a iconoclastia, ela tem várias motivações, né? Entre elas, a religiosa. A gente tem que lembrar que na Idade Média, né, se interpretava todos os assuntos como uma manifestação também religiosa. Então, se interpretava à luz da religião. Como você teve aquele período posterior a Heráclio de altas crises, né? O Império perdeu os territórios para os árabes, depois veio a anarquia dos 20 anos. As pessoas, desde a época de Heráclio, elas recorriam aos ícones, que são as imagens bidimensionais que se usa na Igreja Ortodoxa, para pedir intercessão de santos. Então, quando as pessoas ficam desesperadas, elas recorrem aos santos e aos ícones para pedir milagre. Então, essa crise, ela desembocou um excesso nessa piedade aos ícones. Você teve alguns tipos de abuso que foram considerados, por exemplo, os ícones são feitos de ouro. A gente tem relatos de que as pessoas raspavam o ouro dos ícones para beber. Então, esse tipo de prática era incômoda. E como foi entendido que os muçulmanos, a expansão islâmica e todas as desgraças do império, a gente tem os árabes vindo pelo leste, os búlgaros vindo pelo norte, foram considerados um castigo de Deus, é porque existia algum tipo de problema no império. E esse problema seria que o culto aos ícones seria a volta da idolatria. Então Deus favoreceu os inimigos do império para que eles voltassem, né? Assim como Israel entendia que toda vez que ela entrava em idolatria, Deus mandava os impérios, os inimigos de Israel, destruir Israel. Era como se fosse o castigo de Deus. Então o imperador Leão III, o Exáurico, ele começa a proibir os ícones e começa a perseguir os ícones. E a questão teológica, ela rondou não em torno tanto do uso dos ícones, mas como por exemplo, na questão da reforma protestante, entre os protestantes que negam o uso das imagens, né, os reformados, e os católicos que usam. Ela girou muito mais em torno do que seria um ícone, o que de fato é um ícone. Então, a gente tem pouco registro, né, porque os imperadores posteriores que venceram, que eram iconófilos, ou seja, eles eram adeptos do uso dos ícones, eles destruíram todas as fontes iconoclastas. A gente só tem um registro, que é o registro do concílio de Hieria, que foi um concílio chamado, que teoricamente ele foi considerado ecumênico no tempo do imperador Constantino V, mas como não teve nenhum patriarca presente, então ele foi considerado um concílio acéfalo pela igreja, que defendia os ícones, e lá ele registra que os ícones, a imagem, ela precisa ser consubstancial ao que ela representa. Ou seja, ela tem que ter uma identidade direta com aquilo que ela representa. Ela tem que ser quase a mesma coisa. E se você representa... e isso é um ídolo, era considerado um ídolo. Se você tem a imagem do santo, e ele não é só a representação do santo, mas ele é quase o próprio santo. Era como os iconoclastas consideravam isso um ídolo. A única imagem definitiva que poderia ser feita seria a Eucaristia, porque a Eucaristia contém o corpo e o sangue de Cristo real. Então, de fato, a Eucaristia era uma imagem que poderia ser adorada. Todo o resto deveria ser destruído. A resposta que os iconófilos deram
aos iconoclastas, e aí você tem a influência de um grande teólogo, que é João Damasceno, que era um monge melquita que vivia na Síria, ou seja, ele vivia fora do império, por isso que ele também conseguiu escrever e virou, né, o maior defensor dos ícones, porque ele ficava fora do império, então o imperador não podia simplesmente persegui-lo, porque ele estava fora e ele estava sob a proteção do emir da Síria. A resposta que ele dá é que ele vai explicar o que é um ícone, ou seja, o que é uma imagem. A imagem ela não pode ser consubstancial àquilo que ela representa, ela tem que ser uma representação. E toda representação, ela parte do pressuposto que ela tem um modelo de igualdade com aquilo que ela representa, mas ela também tem a diferença de não ser aquilo que ela representa. Então, nesse sentido, ele vai justificar isso com base na doutrina da encarnação, que o dogma calcedoniano dizia que Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, se encarnou em duas naturezas. E, portanto, era lícito que os ícones de Cristo fossem representados. Porque ali, Cristo era representado em sua humanidade, mas ele resplandecia a sua divindade pela sua unidade enquanto uma única pessoa, né? Então eles acusavam os iconoclastas de serem nestorianos, de dividirem a pessoa de Cristo em dois, e também, às vezes, de monofisita, porque falavam que se só pode a divindade é porque eles estão negando que haja humanidade. Porque um dos conceitos que definem a humanidade é o fato de ser representável. E se Cristo, como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem, se ele é verdadeiro homem, logo ele pode ser representável. Então a questão girou mais ou menos em torno disso, né? Então você teve, depois que os isáuricos eles caem, né? Você teve a ascensão de Irene de Atenas, ela convoca o segundo concílio de Nicéia, que ratifica como teologia dogmática oficial a veneração aos ícones, e essa definição do que é um ícone, né? De que ele representa o ser, mas ele não corresponde de modo igual ao ser, né? E basicamente a iconoclastia ela ficou sustentada por uma classe específica, que era a classe militar, porque a gente percebe, né, pelos imperadores iconoclastas, tanto Leão III, o Isauro, quanto Constantino V e outros, que eles tiveram vitórias militares importantes, né, sobre os árabes e sobre os búlgaros, que eram os principais inimigos do império. Então era como se Deus estivesse favorecendo os iconoclastas. E a iconoclastia ela teve fim justamente quando os últimos iconoclastas não tiveram sucesso em suas campanhas militares contra os inimigos do império, né? Então ela desaparece definitivamente num sínodo que foi convocado pela imperatriz Teodora em 843, e aí o patriarca restaura os ícones à Basílica de Hagia Sofia, e a iconoclastia ela morre definitivamente. Teve isso aí, realmente, essa fase da Irene, que dá uma amenizada, mas ainda persiste por um tempo, né? Até que ela assume como imperatriz ali de forma regencial, né? Mas, enfim, depois ela é derrubada e, enfim, tem um breve retorno aí da iconoclastia. Seria como se fosse uma perseguição na época, né? Digamos, fossem evangélicos perseguindo os católicos, né? Seria mais ou menos uma coisa assim, né? Porque os dois se consideravam cristãos, os dois se consideravam a legítima igreja, os dois partidos, né, os iconoclastas e os iconófilos, os dois se consideravam os cristãos ortodoxos e acusavam o outro de heresia. E como quem defendia os ícones geralmente eram os mosteiros, e os monges eles fazem um voto de não violência, e a classe que patrocinava, né, a iconoclastia era o imperador e os militares. Então, por onde os militares passavam, né, para se deslocar, para lutar as guerras, eles passavam e destruíam os ícones, perseguiam aqueles que defendiam os ícones, né? Porque esse período também é um período que o exército bizantino ele tem que se deslocar, né? Tanto da Anatólia, ali na fronteira com a Síria, para lutar contra os árabes, quanto voltar para o norte, nos Balcãs, para lutar contra os búlgaros, né?
Então, por onde o exército... Então, o exército consegue passar, né, em todo o império e ele consegue fazer como se fosse uma perseguição generalizada, né? Aqueles que defendem os ícones, né? Eu me recordo, isso foi no reinado do Constantino V, que tinha um general que era o Miguel, não recordo o sobrenome desse negócio, Dracon, não lembro como era que era a tradução dele para o português. Mas ele ia para os mosteiros, né? Quem era iconófilo, né? Os monges eram presos, né? E tinha toda a questão da humilhação, né? Eles eram levados para o hipódromo lá de Constantinopla e eram obrigados a casar com as freiras, né? Tinha essa parte bem pesada. É porque a maior humilhação de um monge, né, é perder a sua castidade, né? Assim como a da monja, né? Então, esse era o melhor modo, assim, né, publicamente de dar o exemplo, né? É bem interessante. Bom, você citou aí a Teodora, seria a Teodora III que você mencionou aí? Foi da época já do cisma, não? Que ela... Não, é a Teodora do... que era regente também, ela era regente. Ela era filha, ela tinha o filho lá, o imperador, eu não lembro se era Manuel, agora fugiu. É que da época do cisma foi a Teodora III, né? Isso aí foi Não, mas não é da época do cisma. Falando da cisão do Oriente, do cisma, isso foi na época que tivemos ali aquele reinado da Zoe Carbonopsina, né, que ela, enfim, ela não viveu vários amores, já não foi muito feliz aí nas suas escolhas. E tinha a irmã dela, que era Teodora, né, que depois assume no lugar dela, né, e é justamente Teodora III. E foi na época desse reinado dela que estava uma bagunça ali no Império Bizantino. Não é questão de serem mulheres que estavam lá, mas até porque as mulheres não eram preparadas para reinar, né? Elas não eram preparadas desde a infância para isso. Elas eram preparadas com sorte, esposa, mãe e tal. Sim. Então, nessa época que temos essa figura desse patriarca aqui, eu mandei uma pergunta lá para você, que você respondeu lá no seu perfil, né? A respeito do Miguel Cerulário, né? Talvez uma das criaturas mais polêmicas dessa história da Igreja Bizantina, que faz esse rompimento com a Igreja em Roma, né? Então fala um pouco aí sobre a cisão do Oriente. Dizem que foi decisivo para a queda de Constantinopla séculos depois. Então, essas hostilidades, elas começam logo depois da controvérsia iconoclasta, né? Primeiro por razões políticas, porque já no reinado de Constantino V, você tem o abandono da Itália, né? Então o Papa, ele já rompe com Bizâncio por causa da iconoclastia, e aí agora ele rompe politicamente porque o Império deixou a Roma a desejar, né, na mão dos lombardos. E aí tem toda a questão da coroação do Carlos Magno, então a restauração de um império no Ocidente, que gera um atrito político muito grande, né? E é nesse período, logo após a iconoclastia, que missionários francos, né, vindos do Império, eles aparecem na Bulgária. A Bulgária estava em processo de conversão, então ela ficou disputada, né, entre a Sé de Constantinopla e Roma. E foi nesse momento que os latinos que Constantinopla ouviu que os latinos estavam professando um credo diferente daqueles que eles citavam, né, que era a procissão dupla do Espírito Santo, né, o Filioque. Então o atrito ali, você tem esse atrito inicial que quase rompeu ali com o Fócio, né? Ele foi o principal teólogo ortodoxo e ele criou a teologia ortodoxa contra o Filioque, que depois o Celulário só vai repetir. Então você tem esse estranhamento, né? Essa hostilidade inicial, mas meio que a igreja continuou unida. E a gente teve durante a dinastia macedônica, você teve uma reconquista do sul da Itália, né? Pelos macedônios, mas depois vem os normandos e expulsam. Então você vai ter outro atrito ali, que é bem no período do Miguel Cerulário, que a Roma vai mandar latinizar aquelas igrejas bizantinas do sul da Itália, então elas vão ter que se conformar a Roma, e Constantinopla não aceita, e responde na mesma moeda, fechando todas as igrejas latinas de Constantinopla,
e aí começa uma violência generalizada entre ambas as partes, né? Você tem o famoso massacre dos latinos em Constantinopla, Sim. e aí o Papa Leão IX, se não me engano, o Bento IX, ele manda, né, a delegação, né, o cardeal Humberto, para reconciliar e para que o Miguel Cerulário ele responda por estar atacando, né, a sede de Roma como herética. E o Miguel Cerulário não cede, né? Ele vai falar que por Roma professar o filioque, ela está em heresia e que ela não faz parte mais da igreja, ela deveria se retratar. E inicialmente você tem o cardeal Humberto, né, representando o Papa, ele excomunga o patriarca Miguel Cerulário, e o Miguel Cerulário excomunga a delegação papal, né, o cardeal Humberto, e toda a igreja do Ocidente. Só que esse cisma, nesse primeiro momento, né, em 1054, ele foi entendido como mais uma luta entre Roma e Constantinopla. Você tem o registro, por exemplo, do patriarca Pedro III de Antioquia, que ele não rompe a comunhão nem com Roma, nem com Constantinopla, né? Mas ele acusa, né, claro, Roma de professar o filioque que estaria em erro, mas ele não acha que isso era motivo para uma cisão tão grande, né? Então a cisão, de fato, que é quando cada vez mais vai se vir uma hostilização por parte dos gregos e dos latinos, vai ser com as cruzadas, né? E aí o apogeu disso é o saque de Constantinopla em 1204, que aí definitivamente não existe mais, né, motivo, né, para os bizantinos terem comunhão com Roma. Eles declaram que os latinos são, além de bárbaros, porque existia esse desprezo ao Ocidente pelos bizantinos, né, que eles eram bárbaros incautos, né, e agora com toda essa violência em Constantinopla, a igreja rompe de fato, e o Papa, ele coloca um patriarca rival em Constantinopla, né, então o patriarcado ecumênico vai para o exílio, junto com os imperadores, né. Exato. Quando a gente vai ter o início do Império Latino em Constantinopla, né, em 1204, e aí o Teodoro I Láscaris, ele vai, com resistência ali, né, dos bizantinos, pegar o que restou do território foi Niceia, né, fundando ali o Império de Niceia. E isso era uma das questões que eu te fazer, porque também tivemos o Despotato Épiro, né, que seria outra parte dos bizantinos, que também se consideravam como os verdadeiros herdeiros de Constantinopla e de Bizâncio. Né? Então, também tinha lá um patriarca por lá, e o Teodoro I ele vai restaurar, né, essa questão do patriarcado lá em Niceia, até porque ele pretendia se casar. Né? Então, para que ele se casasse, no caso, para ele também ser Sim. coroado, ele precisava de um patriarca, né? Então, o patriarca que estava exilado, que tinha sido expulso lá de Constantinopla, ele que vai fazer esse casamento, vai ser o primeiro patriarca de Niceia. Então, essa questão que eu queria fazer era a respeito desse papel desse patriarca em Constantinopla, na era dos latinos, se ele teria algum tipo de poder ou ele estava lá mais só como figurativo, ou cuidando dos gregos que permaneceram lá em Constantinopla. Não, então, o patriarca latino, ele era um representante papal, né? Ele tinha, durante o período que durou o Império Latino de Constantinopla, ele tinha um poder real, ele reivindicava para si ser o verdadeiro e legítimo patriarca para todos os cristãos bizantinos, né? Como uma forma de restaurar a comunhão, né? Mas o fato de ter o patriarca no exílio em Niceia, né? Ele gerava esse atrito, porque os patriarcas em Niceia continuaram se chamando de patriarcas de Constantinopla, e eles não reconheciam esse patriarca latino. Eles reconheciam como inválido. Então, não, ele não tinha só uma função simbólica, ele tinha uma função real enquanto durou o Império Latino. Até a década de 60, se não me engano, houve o título de Patriarca Latino de Constantinopla. Depois ele foi supresso, né? Uma questão de respeito também, né, com os ortodoxos depois. Na década de 60 a gente teve a remissão dos anátemas de 1054, então era uma questão, né, que para os ortodoxos pegava, né? Era algo que era incômodo ter um patriarca latino de Constantinopla. Exato.
Então a gente vai ter também essa questão, algumas questões políticas nessa época aí do Império Latino, né, que vão ser os arsenitas, né, que seriam seguidores do patriarca Arsênio, né, de Constantinopla, Arsênio I de Constantinopla, e esse grupo, eles apoiavam na dinastia dos Láscaris, né? Você não chegou nessa parte aí da saga bizantina, não, né? Ah, E, mas e eu já vi por cima, né? de Mas tô cima. chegando. Aí a gente teve essa questão dos arsenitas, que eles eram muito mais um grupo com questão política do que propriamente religiosa. Uma vez que o Miguel VIII ele tinha se tornado um co-imperador com o verdadeiro, seria o verdadeiro imperador, que seria o Miguel VII, né, que era o filho do Teodoro II, mas aí ele deu um jeito de se livrar do menino, né? E aí o patriarca na época, o Arsênio, que estava como um tutor do verdadeiro imperador, porque ele tinha 5 anos, 7 anos de idade, né? Foi cegado com 11 anos, né, para ser tirado ali do trono. E aí vai ter esse grupo dos arsenitas que vão ficar fazendo oposição ao império, né? No caso, ao imperador, né? No caso, o Miguel VIII. Então, nesse momento, essa questão dessa tentativa de reunificação da igreja, né? Que era o momento que é o ponto que eu queria chegar, né? Eu rodei um bocado para chegar aqui. Bom, mas enfim, cheguei. Essa tentativa da reunificação, porque desde que o Império de Nicéia foi fundado, desde Teodoro I, houve essa tentativa de reaproximação com a Igreja Romana. E então, o que aconteceu para que essas igrejas não conseguissem se unificar? Bem, você tem a primeira questão política, né? Apesar dos imperadores patrocinarem, né, essa união, você tinha a oposição dos monges e dos outros bispos que ficavam de fora do império, né? Porque era como se Constantinopla estivesse se vendendo pro poder, né? Então isso era entendido como... Porque assim, o modelo bizantino de política, eles chamam de sinfonia, né? Então tem o poder imperial e o poder da igreja. Quando você tem um desequilíbrio, que é quando o imperador começa a mandar demais na igreja ou quando a igreja começa a mandar demais no Estado, é como se fosse uma quebra dessa sinfonia, né? Então, quando os imperadores começaram a patrocinar uma união, uma reunião, né, com a igreja latina, os outros patriarcas e os monges se opuseram, porque era como se eles estivessem traindo a ortodoxia, porque Roma, ela não podia entrar de volta na comunhão ortodoxa porque ela estaria em heresia. Então ela deveria abjurar da sua heresia para depois entrar em comunhão. É assim o pensamento ortodoxo até hoje, né? E assim, os latinos nesse período eles foram criando novos dogmas, né? Então cada vez mais aquela distância teológica aumentava ainda mais, né? E aí você tinha toda a questão política, que o império estava caindo, então o império não conseguia mais forçar a igreja a buscar uma solução mais pacífica, como foi no século IX, né? No período do Basílio I. Então, então foi mais ou menos isso, né? Os novos dogmas, porque cada vez mais os dogmas ocidentais proclamavam mais poder ao Papa e eles promulgaram também coisas que eram consideradas estranhas, né? A Igreja Ortodoxa, por exemplo, a doutrina do purgatório. Isso era considerado algo estranho e já tinha a questão do filioque, a questão papal foi se ampliando ainda mais, porque o Papa estava ampliando ainda mais seus poderes e os bizantinos olhavam para aquilo e falavam, não, Roma se eles estavam em dúvida que Roma estava em heresia, agora eles não tinham mais dúvida nenhuma, né? Para eles, Roma tinha se separado da verdadeira igreja e ela estava em plena heresia, então era impossível ter uma união com Roma, né? Inclusive, o Miguel VIII, ele até colocou um patriarca que era a favor dessa unificação, para facilitar as coisas, né? E ficou É, muito próximo, né? Até surgir ali o Carlos I de Anjou, né, que queria refundar o Império Latino de Constantinopla, que
entrou na história lá e atrapalhou a situação toda. E, enfim, acabou não tendo essa unificação. Bom, mas voltando um pouco a alguns pontos aqui que eu deixei passar aqui, eu acho que talvez até adiantei algumas coisas. Com relação ao casamento, uma curiosidade que surgiu, você até já a gente não falou um pouco antes, mas teve um imperador que, bom, eu não me recordo quem foi, né? Já faz tempo que eu falei desse imperador, mas que ele casou-se 3 vezes, né? Teve o primeiro casamento, ele ficou viúvo, aí teve o segundo casamento e o patriarca ele se negou a fazer esse casamento, né? Que ele disse que seria fornicação, o segundo casamento, mesmo ele sendo viúvo. E aí ele ficou viúvo de novo, né? Então ele foi casar pela terceira vez. Então o patriarca disse que não faria esse casamento de jeito nenhum, porque era uma fornicação bestial. Seria a forma. Então essa regra seria pensando no caso de separação, de você separar da esposa, mas isso acaba sendo colocado também para uma situação de viuvez, ou isso era uma regra que valia para os dois casos? Não, então, teve um sínodo que eu acho que justamente ele foi convocado para discutir essa questão do casamento por causa desse imperador aí. Foi isso Que ele, mesmo. que ele definiu que o casamento dentro da igreja ortodoxa você só casa uma vez. Mas é possível, né? Os ortodoxos eles têm essa possibilidade, analisando a questão da pessoa, que ela poderia se divorciar, ou a questão da viuvez também, né? A questão da viuvez hoje é mais tolerada, mas nesse período era mais duro mesmo. Era uma questão que você não poderia se casar porque é como se fosse uma traição ao primeiro casamento, né? Mesmo que a Entendido esposa dessa forma, tivesse, né? mesmo que a esposa tivesse falecido, né? Mesmo que o cara fosse Sim. viúvo, manteria esse casamento, né? Seria. A viuvez, né, ela é tida como um modelo de santidade, ela é uma forma também de castidade, né? Porque como o ideal de santidade dentro da igreja ortodoxa é o monástico, então a referência sempre, quando você pensa num santo ortodoxo, a maior parte deles são monges, né? Então o referencial é sempre eles. Então essas regras de práticas, todas essas coisas têm o modelo do monge, né? Então a viuvez como um modo de castidade é muito valorizado assim, né? Então esse imperador, ele teoricamente não poderia casar de novo. Isso recorda até o rei Jorge, né, na Inglaterra, que acaba criando a própria Bíblia dele, né? Porque ele queria casar de novo e foi proibido pelo Papa, ele se separa lá da igreja, né? E cria a igreja anglicana, né? Deve ter esses fatores aí que às vezes as coisas se repetem. Bom, um outro ponto seria com relação à igreja em reinos que surgiram dentro do Império Bizantino, né, que você já falou um pouco aí com relação à igreja búlgara, né, que teve essa conversão dos búlgaros, e também na Sérvia, né, que são dois reinos que, inclusive agora nessa reta final na dinastia dos Paleólogos, eles se fortaleceram. Eu já falo no caso do segundo Império Búlgaro, no primeiro foi é, derrotado, destruído lá pelo Basílio II, mas Uhum. essa refundação do Império Búlgaro com a dinastia dos Hassem. E aí, qual seria a diferença dessas igrejas, a búlgara e a sérvia, com relação à igreja grega, no caso bizantina? A diferença, assim, doutrinária nenhuma, né? Os dogmas são o mesmo, mas existiria uma diferença cultural, né? Porque eles adotariam um modelo eslavo, né? Que ele segue basicamente o mesmo modelo grego, só que tem algumas diferenças e particularidades. A gente começa essa missão eslava, né, com Cirilo e Metódio, lá na Morávia, né, lá no século IX, quando eles criam, né, um novo alfabeto e uma nova forma de que os eslavos eles não precisavam ser helenizados para que eles pudessem ser cristãos. E nesse momento, esse fato de se criar uma igreja eslava foi muito importante tanto para a búlgara quanto para a sérvia. Os sérvios são eslavos, né? Os búlgaros eram turcos, mas que eles se eslavizaram justamente porque eles queriam, era uma forma deles dizerem para o Império Bizantino que eles não estavam junto politicamente, né? Porque
as igrejas, tanto da Sérvia quanto da Ucrânia, da Bulgária, elas, nesse momento, elas estavam sob jurisdição do patriarca de Constantinopla. E o fato de você ter, então, a Igreja Nacional presa à instituição que é politicamente seu inimigo era algo né, incômodo, né? Então, essas igrejas elas vão adotando cada vez mais o modo eslavo para se diferenciarem e se separarem também, uma questão de criar uma identidade separada dos gregos e do Império Bizantino. E é justamente nesse período, né, da decadência do Império Bizantino e também da pressão dos latinos que, por exemplo, a igreja da Bulgária se liberta, né? Ela vira autocéfala, ela ganha um patriarca próprio, a mesma coisa a igreja da Sérvia, porque o império está caindo e eles negociavam mais ou menos assim, né? Ameaçando, ou eu fico em comunhão com Roma, ou eu fico em comunhão com Constantinopla. E aí Constantinopla reconhecia a autocefalia da igreja búlgara e da igreja sérvia como uma forma de evitar que eles saíssem da comunhão, né? E eles entrassem numa comunhão católica. Que foi o caso da Hungria, né? A Hungria foi evangelizada pelos bizantinos. Até houve um período que as esposas dos imperadores eram húngaras, né? Mas depois a Hungria virou católica romana, né? Uma forma também de separação política. Certo. Bom, como a gente está chegando já quase 1 hora de live, o tempo passa rápido, né? Eu tenho mais 2 pontos aqui para colocar com relação a imperadores e consortes que viraram santos, né? O termo seria canonizados também, como a gente usa na Igreja Católica? O termo seria esse ou é diferente? Os ortodoxos eles falam glorificados, mas é a mesma coisa, né? É o reconhecimento de que aquela pessoa é santa, né? Teria alguma questão política aí por trás, como tínhamos no caso na época do Império Romano, que transformavam os imperadores em deuses, né? Que eles eram endeusados e eram venerados depois que eles faleciam, ou a questão era de, como tem no catolicismo, de algum milagre, uma coisa assim do tipo? Não, para você ser canonizado pela Igreja Ortodoxa, eles têm, sobretudo no período bizantino, tinha algumas variações, né? Tem essa questão política, por exemplo, que está muito ligada ao legado, o que eles chamam de legado ortodoxo. Então, a gente pode pegar a vida de Constantino e olhar que tem uma série de incongruências, né, na sua fé cristã. E, aliás, ele também foi batizado por um ariano, né? Ele foi batizado por alguém considerado herético. Mas, mesmo assim, ele é santo. Por quê? Porque o legado ortodoxo de Constantino seria o Concílio de Nicéia e o Império Cristão, né? Então, ele é santo, porque ele protegeu a igreja, tem toda a questão do legado ortodoxo. Então, todos os imperadores que convocaram concílios ecumênicos, se não me engano, são canonizados. E assim, eles estão canonizados justamente porque convocaram os concílios. Às vezes ele não fez mais que isso. Mas é porque o legado ortodoxo, que é o concílio ecumênico, é super importante. Então ele é digno de ser santo. Não era porque Pode falar. A gente tem também, por exemplo, o João III, né, do Império de Nicéia. Esse era o mais próximo de ter sido santo naquele modelo cristão e não pela questão do legado ortodoxo, né? Ele era o que era menos corrupto, menos violento nesse sentido, né? Então ele foi o que foi mais perto, mas mesmo assim, você tem, por exemplo, Justiniano, Constantino, outros imperadores que são todos canonizados, né? Por conta do legado ortodoxo, né? Mas eles continuam sendo cultuados pela atual Igreja Ortodoxa? O Constantino e o Justiniano, sim, eles são cultuados. O João III também. Agora, esses outros, assim, que foram só canonizados pelos concílios, né, que não tiveram uma participação tão ativa, esses não, esses saíram do calendário. Mas Constantino e Justiniano, sim. Continuam sendo santos. Inclusive, na liturgia, né, a gente tem um hino, que é um hino super importante, que é o hino de Justiniano. Ah, é? Dentro da liturgia. E aí é o hino de São Justiniano, né?
Justiniano era um cara que também foi bastante difamado pelos Jordanes, né? Fala da esposa dele, a Teodora, que saiu do prostíbulo e etc. E Jordanes era um cara perigoso, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, não devemos confiar em Jordanes, né? Ele difamava ali a imagem das pessoas. Ele dizia que o Justino I era analfabeto. Na época ainda o Império Bizantino falava o latim, né? Era a língua oficial ainda, e que ele não sabia escrever. O pessoal colocava lá e decalcava, escrito, e que ele usava uma plaquinha que tinha escrito Fiat nessa plaquinha, que em latim seria cumpra-se, ou faça-se, seria que ele utilizava. Agora, eu queria fazer uma questão, um questionamento que foi uma coisa que eu vim descobrir há pouco tempo, chamou muita atenção, fiquei muito interessado, que é a respeito. É um grande spoiler aí, pessoal acompanha a saga bizantina, mas quem assistiu a série lá da Ascensão do Império Otomano, que eu acredito que você tenha assistido também lá na Netflix, muito bom, quem não assistiu, eu recomendo, Sim. que é sobre Constantino Dragases Paleólogo, né? Constantino XI. A história que eu vi é que ele teria se tornado um santo, né? Por conta da sua bravura na batalha. Uma vez que eu descobri até uma canção recentemente que conta essa história, uma canção belíssima. Eu confesso que fui emocionado com essa música. E conta essa história do cavalo branco no portão São Romano e tal. Ele desaparece na batalha. Segundo tem a tradição, né, que um anjo pegou e tirou o corpo dele de lá, naquela batalha, transformou em uma estátua de mármore e o colocou em uma caverna. E que no devido dia ele acordaria, despertaria para comandar os gregos para recuperar Constantinopla. Então, eu quero saber disso, se o Constantino brasileiro ele realmente é santo ou é só uma questão de tradição, dessa questão de orgulho grego. É uma questão de nacionalismo mesmo. Ele não é santo oficialmente, né? Mas você encontra ícones, você encontra a própria estátua dele. Teve um ato, se eu não me engano, em Atenas, que o arcebispo de Atenas, ele benzeu a estátua do Constantino no Paleólogo, e aí é como se fosse um tipo de reconhecimento semi-oficial, né? Mas ele não é considerado oficialmente santo, ele não é comemorado no calendário litúrgico da Igreja Ortodoxa, mas os gregos comemoram ele com muito orgulho. Existe uma questão, mas é mais de patriotismo ou teria também uma questão religiosa com relação a essa questão contra os turcos? É que eu li nos comentários, né, que uma treta ali entre gregos e turcos com relação a Constantinopla, já que os gregos eles se negam a chamar Istambul de Istambul, eles chamam de Constantinopla, que pertence à Grécia e que eles vão tomar de volta. Então, seria uma questão mais de patriotismo? Existe alguma ala radical dentro da ortodoxia grega que defenderia isso? Não, isso. Quando a gente fala do mundo ortodoxo, é muito difícil, né, separar a questão do política da questão religiosa, né? Porque como eles entendem que a igreja e o Estado são uma só, então isso tem uma mistura, né? E como Constantinopla é um símbolo do mundo ortodoxo, não são só os gregos, né, que falam isso. Os russos passaram quase que toda a existência do Império Russo tentando tomar o Mar Negro e tomar Constantinopla para eles também, né? Então a Rússia fala isso também, a própria Bulgária também, quando teve a época das guerras balcânicas, a própria Bulgária falava que ia expulsar os turcos da Europa e ia tomar Constantinopla de volta. Então isso também é uma coisa que é alimentada pela igreja, sobretudo as igrejas, a russa e a grega em especial, né? Então isso é bem comum, assim, né? No mundo ortodoxo. Aí os russos, né, que se consideraram como os herdeiros de Bizâncio, né? Mas só por É, uma questão de que uma sobrinha do Constantino I casou lá com o czar russo. E por isso deu sequência à linhagem bizantina por lá. Mas vamos ter aí outros, né, que vão também reivindicar aí essa herança bizantina como a própria herança romana. Enfim, mas é uma história muito interessante essa história do Constantino XI.
Que vale a pena o pessoal assistir a série aí que não assistiu. Eu gostei, apesar de que eu fiquei torcendo para Constantinopla até o final, mesmo sabendo o que acontecia. Eu tenho que torcer para ele. Eu me recuso a assistir aquela série do Grande Guerreiro. Não vou meter aquilo ali. Na verdade, conta aquela época dos Oguses, né? Que é da tribo dos Oguses. Aí depois tem uma sequência Sim, da outra série que é do Man Primeiro, né? Só que essa não tem na Netflix, não. Essa daí são novelas turcas, né? E sim. contam aí a sequência dos otomanos e tal. Bom, mas enfim, eu acho que tá chegando uma hora já de live e eu fico com medo desse negócio fechar de repente, né? Porque eles dão uma hora de live para a gente fazer e do nada eles acabam encerrando. Bom, então eu gostaria de agradecer a você, Ian, pelo papo, foi muito legal, bastante esclarecedor, teve muitas coisas aqui que eu aprendi nessa conversa, que é sempre importante a gente ter essa troca, né? De conhecimentos, né? E a história ela é muito dinâmica e é isso que ela faz, né? Para agregar, para unir as pessoas, a gente, né? Tem esses bate-papos aí. Então, se você quiser deixar algum recado, pessoal, também que me segue aí, que está acompanhando essa live, quiser acompanhar o trabalho do Ian, só seguir o perfil dele, que é o cristianismos orientais, né? Isso é no plural, né? Cristianismos Isso. orientais. Então, se quiser deixar um recado para a galera que está acompanhando aí a live também. E depois a Cara, eu gente. queria agradecer, né, a presença de todos, a oportunidade também, porque eu sou fã, eu sou inscrito do canal, eu acompanho a saga bizantina, apesar de estar atrasado, né? Então é isso, né? Quem a gente hoje fez a parte eclesiástica, né? Então, para quem não conhece a história do Império Bizantino, assistam lá a saga bizantina do canal do Zelota, que é muito boa. Bom, agradeço, fico honrado. O pessoal que é seguidor aí do Ian, quiser conhecer lá a história do Império Bizantino, é só ir lá no link que está no meu perfil, aí na minha bio, e vocês vão lá para o canal História com Zelota, que tem também a história do Império Romano. Depois tem o Império Romano, aí já emenda aí com o Império Bizantino. Então, mais uma vez, obrigado, Ian. Foi muito legal esse bate-papo, muito enriquecedor e deu para aprender muita coisa aqui. Valeu mesmo, cara. Eu que agradeço. Então, até uma próxima. Então, a gente se vê aí no canal. Daqui a pouquinho agora, né, às 17 horas, está saindo um vídeo novo aí da saga Bizantina com o Andrônico II, o último vídeo aí do Andrônico II, foram 5 vídeos falando sobre ele. Aí, nesse vídeo aí a gente vai ver aí sobre guerra civil, né? Vai ter avô contra neto aí na nossa dinastia paleóloga. Nós estamos chegando aí na reta final da saga Bizantina. Então, vou encerrar por aqui a live. Agradeço a todos que estiveram aqui, assistiram. E vamos ver aí nas próximas lives. Quem sabe a gente bate mais um papo aí futuramente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Falou, pessoal.